A lei do divórcio. O divórcio foi uma lei dada por Deus ou foi uma lei permitida por Deus? O divórcio foi uma lei permitida por Deus. Embora seja contra a vontade de Deus, embora o divórcio entristece o coração de Deus, causa sofrimento e dor aos filhos de Deus, mas Deus foi obrigado a permitir o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Mesmo antes de Moisés dar o divórcio, o povo já havia muita separação, muitas contendas entre as famílias, e o povo ficava separado sem rumo. As dificuldades eram muito grandes. Mas aí que Moisés viu que era muito difícil. Então Deus permitiu dar uma carta de divórcio para as pessoas ficar livres e poder contrair um novo matrimônio. Mas isso não estava nos planos de Deus. Isso é consequência da maldade, do pecado. O divórcio foi uma lei que não foi uma lei que Deus criou. Ele apenas permitiu. Contra a sua vontade, ele permitiu. Justamente por causa da dureza do coração do povo. O divórcio é uma coisa detestável para Deus e para o mundo, porque só causa sofrimento e dor. Os filhos dos divorciados sofrem muito. Se elas forem crianças, a dor é muito maior. Os filhos dos divorciados não têm um lar feliz, um lar de sofrimento, um lar dividido. Pai briga com a mãe, mãe briga com o pai. Os filhos ficam coagidos dentro de casa. E depois que separa, aí entre outras, o homem casa, a mulher também casa com outros. E aí que vira mesmo a dificuldade. Deus deixou o divórcio por causa do coração, da dureza do coração. Na lei de Deus, o homem, na lei original de Deus, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. O homem deixará seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Em Mateus 19:6 diz assim: de modo que já não sois dois, porém uma só carne. E diz mais: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na lei real de Deus, quando os dois se unem, se tornam uma só carne. E também, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na lei de Deus não tem divórcio. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, ela fica livre para um segundo casamento. Na lei de Deus, o que separa um casal é a morte. É a morte. Os dois são marido e mulher. Só a morte tem o poder de separar. Se o marido morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Na lei de Deus, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive.
Se ele falecer, ela está livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Na lei de Deus, o casamento é vitalício. Só a morte e que separa o casal. Isso aí é a lei de Deus, que ele deu por sua sabedoria, sua inteligência e por seu amor. De acordo com a lei dada por Deus, só pode casar quem for solteiro ou viúvo. E mais ninguém pode casar. Na lei de Deus, na lei original de Deus. Ninguém mais. Agora vamos falar um pouco sobre a lei do divórcio, que é uma lei rebaixada. É uma lei rebaixada. É uma lei dada por causa da dureza do coração do povo. Embora permitida por Deus, temos que admitir a verdade, né? Deus foi obrigado a aceitar essa lei. Obrigado, assim, no bom sentido da palavra. Deus não gosta do divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas como por causa da dureza do coração do povo, então Deus permitiu. Na lei do divórcio, o homem, em caso de adultério, a lei dada por Moisés, o homem pode deixar a mulher e casar de novo. Pode casar quantas vezes quiser. Lá em Mateus 19:9 diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então lá, eu, porém, vos digo, Deus falando, né? E o Senhor Jesus falando, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, na lei do divórcio, se a mulher cometer um adultério, ou o homem também, né, que fala da mulher, mas vale para ambos. Mas aqui está falando da mulher. Se a mulher trair o marido tem direito de pedir o divórcio e casar com outra mulher. Ele está livre para casar com outra mulher. A mulher também é a mesma coisa. Se o marido traiu ela pode pedir o divórcio, que ela é a parte inocente, e ela pode casar com quem quiser. Isso pode ser até 500 vezes. Se ela casar com o marido e o primeiro for infiel, ela pode largar e casar com outro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Pode ir largando e casando. Porque a lei do divórcio dá esse direito. E essa lei foi aprovada. Deus aceitou. Na lei do divórcio, dá o direito da parte inocente abandonar o cônjuge e casar novamente, quantas vezes quiser. Mas na lei de Deus, no original, dada antes do divórcio, nem a mulher e nem o homem podem separar. Têm de viver juntos até morrer. E o que Deus ajuntou, não separe o homem.